Daqui a quanto tempo a gente vai lançar esse vídeo? Exatamente 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. Oi pessoal, a gente veio falar sobre o filme e o livro de Donnie Darko! Uma indicação minha pra Glaucia, ela leu esse mês agora que passou em junho. Gente, que livro! A gente tinha que vir fazer um bate-papo. Não é uma resenha, é um bate-papo pra gente conversar. Então pode conter spoilers, tá? A gente vai dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte, vamos tentar Não dá não spoilers. dar spoilers. Mas a segunda parte vai ter spoilers. Então se você não quer spoilers, por favor, você encerre o vídeo, ok? Ok. Então, vamos lá! O livro do Donnie Darko, ele é um roteiro do filme, que foi dirigido pelo Richard Kelly. A história não tem os pensamentos dos personagens, é só o roteiro cru mesmo, é só as cenas do filme, mas não deixou a desejar de maneira nenhuma. E se você não tem assim um conhecimento científico sobre alguma situação, você vai pegar, terminar o filme ou o livro e vai falar assim, não entendi nada. Muita revolta. O que é normal, Inclusive, depois que eu terminei o livro, eu fiquei com algumas dúvidas também. Eu fui procurar um vídeo e assim, a situação é muito mais complexa do que eu havia imaginado. Às vezes a gente pode nem entender 100%. Você vai procurar vídeos, você vai procurar informações sobre o livro, sobre o filme, você ainda não vai entender 100%. Mas curte o filme, curte a história, sabe? Porque vale muito a pena, muito a pena. A história levanta muitas críticas, levanta muitos temas polêmicos. Então, vale super a pena. Então vamos logo explicar, senão vocês não vão entender, vai ficar nessa lenga-lenga, né? O Donnie, ele é um adolescente de 16 anos, ele sofre de esquizofrenia e ele faz tratamentos com a doutora Turma periodicamente. Bem no comecinho da história, ele acorda, ele sofre de sonambulismo também, ele acorda numa estrada, meio assim, meio capengando, né, de sono, não sabendo como foi parar lá e volta pra casa. Lembrando que cada cena dessa daí, se você for procurar as teorias, vai ter muito mais significado do que a gente tá falando aqui. Passados alguns dias, ele acorda novamente, né, uma noite, devido a esse sonambulismo, com uma voz chamando ele, despertando ele. E ele sai dessa casa e vai da casa dele, né, e vai para um campo de golfe. Chegando nesse campo de golfe, ele encontra um coelho grandão, como você já deve ter visto na foto. Vou deixar aqui pra você ver. Na verdade, é alguém fantasiado com essa fantasia ridícula e assustadora de coelho. Que é o Frank. Que é o Frank. Quando eu assisti esse filme no começo, eu assisti à noite, eu fiquei até um pouco de medo. Ele tem um papo com esse coelho avisa ele de que o mundo vai acabar exatamente 28 dias. 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. Isso, avisa ele que também ele salvou de um acidente, que eu vou falar daqui a pouco que acidente é esse, e avisa pra ele que ele vai ter que fazer algumas coisas pra ele durante esse período de tempo, até o mundo acabar. Tudo bem, ele troca um papo lá, legal, sinistro, com o coelho, Sinistro pra caramba. E ele volta pra casa. Quando ele chega na casa dele, já tá meio que amanhecendo, aí ele vê que tem uma movimentação lá de policiais, a família dele toda fora de casa, e ele descobre lá que caiu uma turbina de avião bem no quarto dele, bem em cima da cama dele. Aí ele capita na hora que o coelho meio que salvou ele, que senão ele era pra ele ter morrido na hora. E a partir disso que começa a desenvolver todo o filme, todo o mistério. O filme todo é um mistério, fica relembrando toda hora essa data de 28 dias, 48 horas e tal, fica toda hora relembrando. Tem uma contagem regressiva durante o filme que começa a deixar a gente num apuro, numa ansiedade pra ver que tanto vai acontecer. E a gente não vai falar mais sobre o que acontece depois, porque assim, a gente pode acabar estragando a experiência de vocês com o livro ou com o filme. Então, até aqui, a gente considera a parte sem spoiler do vídeo, ok? Se você aguenta a sua curiosidade pra não descobrir o que vai acontecer, já dou tchau pra você desde agora. E volte depois pra comentar com a gente o que você achou. E pra vocês que quer saber o que vai acontecer com a história, vamos continuar, porque tem muita coisa boa ainda vindo por aí. A partir deste momento, o Donnie Darko ele começa a ter várias visões com o Frank, que é o coelho. O coelho fica chamando ele em várias ocasiões, quando o Frank principalmente está sozinho, pra poder alertar ele desse fim do mundo iminente. E induz o Donnie a fazer algumas coisas Pra ele. Que na verdade, essas coisas tá tudo dentro de um ciclo, já que na verdade aconteceu e está reacontecendo. Na verdade, tem que ser feito para poder chegar ao final da história. De uma forma simplificada, para você poder entender melhor, é como se fosse uma viagem no tempo. Mas na verdade é muito mais complicado que isso. Segundo a teoria oficial, tudo que acontece no filme está relacionado à teoria do universo tangente, universo primário. Pra falar um pouco sobre os personagens, o Donnie, apesar dele sofrer esquizofrenia, ele é um personagem extremamente inteligente e esperto. Isso que eu gostei muito da característica dele. O filme enfatiza bastante que ele é rodeado por pessoas hipócritas, por pessoas automoralistas que, nossa, que irritaram, mas olha,
que irritaram muito, viu? E o Donnie, ele não aceita esse tipo de atitude tão idiota. E assim, o Donnie ele consegue ter o senso crítico de perceber as coisas, que nem tudo é assim resumido em apenas duas coisas, em um conceito, duas definições. Um conceito simplório. E consegue compreender que entre os sentimentos humanos tem muito mais que o medo e o amor, como que acontece em determinada cena do filme, que a pessoa determina lá que uma linha, ou você sente medo ou você sente amor. Ele manda ela... Literalmente. É bom ver o filme e ler o livro. Tem uma entrevista com o produtor, o roteirista do filme, né, que dirigiu o filme. E ele explica todos os detalhes, como que foi os gastos com o filme, como que ele conseguiu os atores, porque tem vários atores famosos. Tem aquele cara lá que fez Ritmo Quente, acho que alguma coisa aqui. Eu vou deixar a fotinha dele aqui, ele é bem conhecido. Isso nas 41 páginas é a entrevista com o ator, depois é o roteiro do filme. Pessoal, e não é chato, é tão interessante você descobrir como que ele fez o filme, os pensamentos, como que ele batalhou a chegar, porque não foi fácil dele conseguir esse filme, né? E ele produziu, esse filme, ele foi produzido com baixo custo, né? E ele conseguiu, sabe, uma história tão grandiosa, conseguiu com pouco custo. Foi legal acompanhar isso. Foi um dos melhores filmes que eu vi em 2018. O filme é de 2001, ok? Então, gente, é o seguinte, a gente não tá fazendo vídeo explicando a teoria. A gente nem vai entrar em muitos detalhes da história, por quê? Porque tem muitos vídeos explicando teorias do filme. No final, assim, é um pouco confuso, vou dizer. Muito confuso. Por mais que a gente tenha buscado respostas, sempre fica algum ponto, assim, de escape que a gente ainda não consegue entender. Mas você já tá falando, nossa, mas que final é esse? Tão confuso, né? Eu não vou falar porque seria spoiler demais. Tudo que era pra ter acontecido acontece lá, que envolve a namorada dele, envolve amigos, envolve família, envolve todo mundo, todos os personagens. É aí que tem a viagem no tempo que volta pro começo do filme. Uma viagem no tempo que não é uma viagem no tempo. Tem um mistério muito grande durante todo o filme. O produtor, ele vai despejando cenas, informações que a gente vai deduzindo. Eu acho que o Donnie Darko vai fazer isso, eu acho que vai acontecer aquilo. E no final não era nada do que a gente pensava. O final foi um choque, foi um tapa na cara Isso que me deixou pensativa por vários dias. Eu estava até desconfiando da índole do nosso querido Donnie Darko. Pelo fato dele ter esquizofrenia, a gente acaba julgando mal. Isso também que é legal e interessante. Ele é esperto, ele sabe muito bem o que ele tá vivenciando. É impossível você não pegar afeto pelo Donnie. Ele faz um gesto tão altruísta que você dá vontade de você pegar o Donnie e abraçar. Mais um detalhe, a conversa do Donnie é tão envolvente, tão assim, que você vai lendo. É muito inteligente, o cara ele é muito inteligente. É um papo assim muito legal. E assim, você vai lendo e você não vai vendo o livro passar. Ele é uma história que te prende, realmente prende sua atenção. E eu recomendo pra vocês, assistem Donnie Darko! Leia um livro. A gente deixou aqui a trilha sonora pra vocês conhecerem do final do filme, que é em homenagem ao filme, né? Que essa música nem sai da minha cabeça, de tanto que marcou. A gente vai deixar um link aqui embaixo. Se você assistiu o filme depois, ou se não entendeu, assista esse vídeo aqui. Talvez você vai ficar muito bem. Talvez você vai ficar um pouco confuso, mas depois você assistir 2 ou 3 vezes, você vai entender mais ou menos, ok? Gente, o filme tem na Netflix, ok? É isso aí, pessoal. A gente veio falar sobre esse livro, esse filme com vocês. A gente não falou muito, tá? Não falamos quase nada da história. Se a gente falasse qualquer coisa, ia acabar estragando a experiência de vocês, ok? Vocês têm que ter a surpresa exata que a gente teve. Porque maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês assistiram ou ler, depois voltem aqui, nos chamem no direct, enfim, nos procurem pra nos contar. Combinado? Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até mais.